Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e hoje vamos conversar sobre um drama dos nossos dias, o problema da insatisfação. Exatamente isso. Insatisfação, condição humana ou fruto de uma falta de perspectiva transcendente de vida? É o que nós vamos conversar nessa noite. E aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. Temos a alegria e a presença sempre do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Satisfeito ou insatisfeito? Eu estou insatisfeito com a minha voz, mas estou satisfeito de estar debatendo sobre satisfação e insatisfação. Em todo caso, boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores e que me perdoe, isso aqui é uma expressão talvez de uma insatisfação inconfessada, não é? Um psicólogo e um psiquiatra que vão poder responder. Tá certo, Frei Moser. E nós contamos aqui nesta noite também para nos ajudar nesse debate com a presença do doutor Aloysio Andrade. Ele vem pela primeira vez no nosso programa e nós agradecemos muito. Ele que é médico, psiquiatra e, claro, trabalha muito com a homeopatia, não é? Homeopatra, portanto, especialista em comportamento humano. Realmente vai nos ajudar e muito na noite de hoje. Doutor Aloysio, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, obrigado pelo convite, alegria estar com vocês. Tá certo. Olha, e nós vamos acompanhar agora a nossa matéria inicial, que como aqui você já sabe, né, no nosso programa Em Pauta, a gente começa sempre situando o telespectador para entender um pouco mais sobre o tema da noite. Então acompanhe, por favor. Em uma época que muitos acham que são valorizados pelo que têm e não pelo que é, fica difícil sentir-se satisfeito. O ser humano se adaptou a querer sempre mais e, com isso, passou a não valorizar o presente e as suas pequenas conquistas. A eterna busca por algo que nunca sabe o que é, acaba trazendo alguns problemas emocionais. Ao não se contentar com uma vitória, o ser humano cria um sentimento de fracasso e a consequência é uma sensação de infelicidade e frustração, que acabará atrapalhando a vida e a conquista de outros objetivos. Você já reparou quanto tempo da sua vida é gasto com o planejamento de novos objetivos? E por mais difícil que seja alcançar cada um deles, quanto tempo você gasta para curtir estas vitórias? Será que a insatisfação virou uma condição humana? Será que essa insatisfação faz parte da evolução do homem? Insatisfação, condição humana ou fruto de uma perspectiva transcendente da vida? No Em Pauta desta noite. Tá aí para você ter uma noção geral daquilo que nós vamos conversar no programa de hoje. E eu já quero perguntar aqui ao doutor Aloysio o seguinte, exatamente como nessa matéria inicial, doutor Aloysio, eu já quis colocar ali, afinal das contas, as pessoas, diante até de muitas pesquisas, né? E aí, como é que você está? Uns dizem, eu estou muito feliz, outros dizem, eu ando muito angustiado, outros ainda, estou desanimado. Então, quer dizer, a insatisfação, ela, afinal das contas, esse misto de sentimentos e emoções, são constitutivos, afinal de contas, da nossa condição humana ou são fruto de um estilo de vida? Só para a gente começar a conversar. Muito bem, Paramito. Nós vamos começar o raciocínio lembrando aos telespectadores da Canção Nova que o ser humano é um ser em falta. A natureza humana é uma natureza que traz consigo a falta na medida que somos seres duais. Somos compostos de matéria e de energia, de corpo e de espírito. Em algumas coisas somos adultos, em outras somos infantis, em umas somos bem resolvidos e em outros aspectos nem tanto. Ou seja, a falta é o que traz como, vamos dizer assim, consequência a insatisfação. Começamos pela falta do básico, que é o alimento, para sobrevivermos. Depois vamos para as coisas mais sofisticadas, Padre Hamilton, que seria então a questão do afeto, a questão da espiritualidade. Quando eu falo coisas mais sofisticadas, não é que sejam coisas mais, vamos dizer assim, mais metidas, não. São coisas mais complexas, mais sutis. Logo que termina o vazio do estômago, logo que nos alimentamos, o vazio existencial, o vazio da alma se manifesta. E essa falta, então, é que vai gerar a sensação de insatisfação se não houver o preenchimento do vazio
vazio existencial, que é como o vazio do estômago. Diariamente ele pede para ser alimentado. Mas isso é condição, então? Ou isso é estilo de vida? Não, isso é a base da existência humana. O estilo de vida é como a gente lida com as nossas faltas. Então, não existe ninguém normal, todo mundo é problemático em algum nível. O que varia é o tipo de problema, é o tanto de problema e como a pessoa lida com seus problemas. Então, o estilo de vida é qual é a minha atitude diante da vida. E uma frase conhecida do poeta Fernando Pessoa que fala assim: pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo? Então, esse vazio, essa falta é da natureza humana. Agora, o estilo de vida vai fazer com que essa falta seja mais preenchida ou menos preenchida, melhor preenchida ou pior preenchida. Tá certo. Frei Moser, um outro detalhe interessante quando a gente fala de insatisfação, alguns, por exemplo, estão insatisfeitos com o patrão, outros com o salário, outros ainda com seus relacionamentos afetivos, aliás, uma marca dos nossos tempos. Mas o fato de se sentirem insatisfeitos em certas circunstâncias revela, assim, forçosamente algo de negativo, ou pode revelar aí, como na linha do que o professor está dizendo, uma aspiração, assim, um pouco mais profunda? Eu diria que o sentimento de insatisfação, ele é dual, no sentido que pode manifestar algo de positivo. Eu quero aprimorar a minha inteligência, o meu físico e assim por diante. Não estou satisfeito com o meu estilo de vida, como foi colocado. Não estou satisfeito com o salário, ninguém está, aliás, né? Mas em todo caso, seria um exemplo. Ou pode ser uma espécie de apelo, no sentido, eu vou conseguir mais, eu tenho mais potencial, é que eu me acomodei. Então essa insatisfação é como que um empurrão para que a pessoa deslanche. Você está escrevendo um livro, né? Você nunca está satisfeito totalmente, mas que alegria quando você tem o livro na mão. Foi um parto difícil, mas que trouxe um êxito. Eu me lembro de um dos meus livros, sobretudo, Biotecnologia e Bioética, para onde vamos? Né? Foi um trabalho tremendo. Ai, mas o dia que tinha o livro na mão, que alegria. Mas estava sempre insatisfeito com aquilo que ia elaborando, ia procurando mais, complementando. E assim, em outros aspectos da vida, a vida espiritual, né? A pessoa espiritualmente acomodada é uma das poucas coisas que eu guardei, né? Quando fiz a entrada para a vida religiosa. A gente tinha uma espécie de roteiro, né, da vida religiosa. Uma das poucas coisas que eu guardei foi exatamente essa. Se você espiritualmente está satisfeito consigo próprio, você não é um bom frade. Porque você sempre tem que aspirar mais. Deus sempre é maior. Deus sempre lhe convoca para você dar um passo em frente. Agora, claro, professor, o desafio é chegar a um equilíbrio, né? Se a virtude está no meio, no equilíbrio, mas antes de nós chegarmos a isso, ou seja, como trabalhar, né? O que fazer para chegar a esse possível equilíbrio, para você sempre estar à busca de algo, ou seja, no que diz respeito à sua condição, seu melhoramento, aperfeiçoamento, etc., mas ao mesmo tempo de uma forma satisfeita, não é? Ou seja, feliz. Porém, antes, gostaria de perguntar ainda ao senhor o seguinte, ainda no começo aqui da nossa conversa, até que ponto o ambiente ele favorece ou não favorece a pessoa nesse contexto? Veja bem, Hamilton, nós temos 3 influências básicas para sermos quem somos. A genética, o que herdamos de pais, avós, bisavós, etc. As influências ambientais, né, que desde o cordão umbilical nós somos bombardeados com esses estímulos externos, uns bons, outros nem tanto. E o nosso temperamento, que tempera a nossa genética e tempera a influência ambiental. Então, 40 graus centígrados é a temperatura, é um fator ambiental. Como eu reajo aos 40 graus, se eu sinto mais incômodo com o calor ou menos, depende do meu temperamento. Um dia podemos até vir a falar para os telespectadores da Canção Nova sobre o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleugmático. São bem interessantes, mas não cabe a gente detalhar. Então, essa questão que você... 2 pontos que eu queria colocar. Um que você coloca, Milton, que é o equilíbrio, a questão do caminho do meio, né? Lembrando aos telespectadores que esse equilíbrio não é linear. Na verdade, ele é pendular,
e ele ora tende a exagerar para mais, ora ele tende a exagerar para menos, do mesmo ritmo da lua cheia, da lua minguante, do mesmo jeito da pré-menstruação e da ovulação. Então, esse movimento, ele faz com que não haja esse equilíbrio linear. Todo mundo oscila, todo mundo tem os momentos mais adequados hormonalmente, quimicamente, que é uma influência ambiental, mas do ambiente interno, não do ambiente externo, né? E com isso, então, não podemos buscar essa estabilidade, ela não existe. Ela funciona como um pêndulo, funciona como uma gangorra, onde você, antes de exagerar para mais, de ficar muito eufórico, muito, como dizia no meu tempo de menino, muito aparecido, você se recolhe. E antes de você, no outro extremo, antes de você ficar paranoico, cismado, reparando tudo, você então é o autoconhecimento e o autocomando. E quando Frei Moser fala sobre essa questão do desafio, o esforço talvez seja o principal alimento, fora o amor e a espiritualidade. Então nós temos esse trio como preenchedores do vazio existencial. A espiritualidade, o amor afetivo e afetivo sexual e o nosso esforço. Todo ser humano precisa, para mim, de ter duas listas. A gente insiste muito nisso. Sim. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais e a lista do que eu estou precisando parar de fazer ou fazer menos. Se colocamos 2 itens em cada lista dessas, boca de siri, como dizia antigamente, caladinho, tem coisas que a gente não fica anunciando, é uma questão de foro íntimo. Se arregaçamos as mangas e vamos à luta, ninguém nos convence que a gente está enrolando quando a gente está fazendo bem feito. Nem ninguém nos convence que a gente está fazendo bem feito quando a gente está enrolando. Então, prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo a ideia da coerência do esforço é uma maneira concreta, objetiva, já que a espiritualidade e o amor são mais sutis e eles têm mais dificuldade do ponto de vista quando a pessoa tem uma vida mais, vamos dizer assim, mais difícil na sua sobrevivência, né? Porque quem está com dificuldades na sobrevivência funciona meio que instintivamente. Claro. O sobreviver é o que conta. Depois vem a poesia, depois vem o sutil, mas num primeiro momento as necessidades básicas com relação a vestuário, a alimentação, a condições de trabalho e segurança são o ponto principal. Mas deixar aqui esse estímulo que todos nós precisamos de esforçarmos e sairmos dessa cultura da lei do menor esforço, porque ela gera um aumento da insatisfação. A lei do menor esforço. Ela não está com nada. Tá certo. Frei Moser, assim, você ia dizendo? Não, eu estou assim realmente impressionado, não é? Com a precisão, não é? Do nosso psiquiatra que vai, ele até parece jesuíta, né? Assim, no sentido do raciocínio. Mas que beleza, que colocação muito boa e que nos ajuda a nos entendermos nas nossas satisfações e insatisfações. Por exemplo, esse fato ambiente, temperamento, etc., são elementos que normalmente a gente não leva muito em consideração, não é? E hoje se exagera o genético. Me parece que o genético tem grande peso no início da vida, vai perdendo na medida em que você vai vivendo mais, não é? Mas eu achei muito equilibrada a sua colocação, não é? Até pode ser uma palestra de espiritualidade. Oh, sem dúvida. E antes da gente até ampliar esse contexto aqui, porque nós estamos falando, para você que está nos acompanhando, no âmbito pessoal, olhando aqui a pessoa, mas também essa insatisfação, essa tensão, ela pode ser ampliada justamente para o âmbito da sociedade. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas eu ainda gostaria de voltar, professor, por favor, justamente nesse ponto que o senhor levantou e que é uma marca do nosso tempo. Nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, já marcada pelas facilidades, pelas tecnologias, etc. e tal, e onde tem imperado justamente aí a questão do menor esforço. E esse menor esforço, que prejuízo ele pode trazer à pessoa, ao invés de despertar nela o melhor que ela tem e que ainda não veio para fora? A comemoração, ela é diretamente proporcional ao esforço. Quanto mais esforço, mais comemoração. Como exemplo, nós temos todas as pessoas que passaram fome em algum momento das suas vidas, quando vão falar sobre isso, falam com orgulho, não se sentem diminuídos porque passaram fome. Ou seja, esforços que a vida às vezes nos obriga a ter, nos tornam pessoas mais desenvolvidas, mais elevadas espiritualmente. E lembrando que o grande drama da nossa época é a consciência, né? Dentro do conceito de que a perda do paraíso terrestre ocorre quando adquirimos a consciência, como quando passamos a saber de nós mesmos. E por que isso, Hamilton? Porque nós temos então a consciência de si mesmo, que é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, mas a consciência também, consciência de futuro, de envelhecimento, de adoecimento, de perdas e de morte.
Então, a ideia da perda do paraíso terrestre, dentro do simbólico, tem a ver com isso. A partir do momento que eu tenho consciência de que o futuro vai gerar a minha destruição e das pessoas que eu gosto, entendendo a morte material como destruição, mas não como espiritual, obviamente, então o que acontece? Nós estamos numa época de hiperconsciência. Todos nós sabemos de muita coisa que a gente não consegue metabolizar, é muita informação. E a hiperconsciência gera o imediatismo. O que isso quer dizer? Que quanto mais consciência eu tenho de que depois eu não vou ter o que eu estou tendo, eu quero ter o que eu estou tendo de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais, não definitiva nem duradoura, mas mais aguda. Compreendo. Porque eu sei que depois eu posso não ter, né? Então, a hiperconsciência é que está gerando esse problema. E está fazendo com que a gente, ao invés de desenvolver a autoestima, o amor próprio, o respeito pela parte de Deus que habita em nós e, obviamente, o respeito pelo outro, nós estamos tendo uma sociedade cada vez mais egoísta, onde instintivamente, como animais, eu defendo o meu lugar, eu defendo o meu espaço à custa da destruição do outro, ou à custa da guerra. Por isso, hoje nós estamos dizendo que tem tantas pessoas que ou são egoístas, ou são folgados, porque não levam o outro em consideração, ou são egoístas e folgados. Nossa, Luiz, pior ainda. Mas é verdade, é essa questão do cada um por si. E antigamente era cada um por si, Deus por todos. Hoje, a teoria, infelizmente, está sendo cada um por si, porque Deus não existe. Esse está sendo o grande furo, está sendo o grande problema nosso. Tá certo, nós vamos continuar trabalhando isso aí, você já viu que tem muito material para que a gente possa comentar aqui e partilharmos com a presença do doutor Aloysio e do Frei Antônio Moser, e já também ampliando o debate para o âmbito de sociedade, né? O doutor Aloysio já deu um aceno, o Frei Moser também vai nos ajudar nesse sentido. Mas agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e você não saia daí porque já estaremos de volta.